Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel 7,12, que diz o seguinte: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa história é uma história muito interessante. Acontece no momento de tribulação, de adversidade na nação de Israel. Tudo que eles plantavam, o pessoal vinha, roubava. Tinha lá o coronavírus na época, pessoas doentes. E aí eles começaram a reclamar e foram atrás de Samuel, o povo das tribos de Israel. Falaram o seguinte: Samuel, você tem que nos ajudar, pelo amor de Deus, a coisa está feia. A gente não consegue mais prosperar, a pobreza, os inimigos tomando tudo. E Samuel falou: ó, tem uma solução. Vocês se envolveram com idolatria, com esses povos pagãos daqui da região, os pagãos, e agora o que precisa? Vocês têm que fazer a parte de vocês, porque Deus sempre faz a parte dele, Ele nunca mudou. Nunca mudou, nunca vai mudar, sempre será o mesmo, está disponível a abençoar. E no livro de Isaías, no capítulo 29, 11, eu vou só citar, o Senhor fala o seguinte: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Olha aqui, isso aqui é Deus falando. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. E eu vim aqui esta manhã dizer que o Senhor tem planos tremendos neste ano de 2020. Vocês não entenderam não. O pessoal do lado direito aqui é mais difícil para entender do que o do lado esquerdo. Eu vou explicar para ele. Olha, o Senhor tem planos tremendos, grandes neste ano de 2020 para vocês. A galeria, então, se vocês soubessem o que Deus tem para vocês, vocês davam um brado de vitória. E olha os planos que o Senhor tem. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Meu Deus, isso aqui está na Bíblia, gente. São os planos que o Senhor Deus tem no ano de 2020. Mas agora, existe uma pergunta que eu me faço, porque eu viajo muito, e eu fico sempre observando. Eu sou um observador mor. Eu fico sempre comparando uma pessoa com a outra, uma igreja com a outra. E aí eu me pergunto, por que é que tem pessoas que Deus abençoa, ou pessoas que prosperam, pessoas que o Senhor abre portas e outras não? E aí eu descobri que existem dois grupos de pessoas que têm características diferentes. O próprio Jesus, nós estamos vendo aqui o pão e o vinho da ceia. Chegou um momento onde Jesus disse o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não aguento não, é muita tribulação. E se Jesus tivesse parado naquele momento, o que seria de nós? Nós não estaríamos comemorando a ceia. O diabo talvez teria tomado conta de tudo, porque Deus tinha um propósito para Jesus cumprir como homem. Ele, sendo Deus encarnado, agora estava aqui como homem e tinha que cumprir o seu papel e ser oferecido como cordeiro justo, puro, santo e imaculado de Deus, sem mancha, sem mácula, para perdão dos nossos pecados, iniquidades e transgressões. Aí Jesus falou: Senhor, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele continuou. O problema é que tem muitas pessoas que chega um momento na vida e param. Eu vou falar aqui sobre características em 3 tipos de pessoas que o Senhor não pode ajudar. E aí está a diferença. Número 1, o Senhor Deus não pode ajudar, mesmo que Ele tenha os melhores planos para a tua vida, se a pessoa acha que não merece. Ou melhor dizendo, as pessoas que se acham merecedores. Quem não merece é na segunda. As pessoas que se acham merecedores, o Senhor não pode ajudar. Sabe por quê? A pessoa geralmente que se acha merecedora é uma pessoa orgulhosa. E o Senhor não pode ajudar ou abençoar uma pessoa orgulhosa. Até por um tempo parece que a coisa vai bem, mas depois, preste atenção o que diz Provérbios 11:2. Quando vem o orgulho,
chega à desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios também 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Pastor Júlio, a gente anda por aí, a gente vê o que teve de pessoas que no passado estavam aqui e hoje dá pena, e até no ministério. Um dos maiores exemplos está na Bíblia. O primeiro rei da nação de Israel, o rei Saul, Deus o colocou ali não por escolha de si próprio, mas o povo pediu e Deus cumpriu o desejo do coração do povo, e ele estava indo muito bem. Só que a soberba subiu ao seu coração a tal ponto de ele oferecer sacrifício no lugar de Samuel, o que não era permitido a um rei, somente o sacerdote. E aí o que acontece? Quando Samuel repreende, ele, ao invés de pedir perdão, ele fala: não, mas como é que vai ficar a minha situação diante do povo? E a minha imagem? Aí o que acontece? Naquele momento, Deus retira de Saul não apenas o mandato de rei, mas também começa a retirar o seu espírito. E aí, Samuel, como era um homem como você e eu, piedoso, que tem amor, compaixão, ele continua a interceder. E a Bíblia fala que teve um momento que ele passou orando a noite inteira por Saul, com pena de Saul. Aí sabe o que ele descobriu? No dia seguinte, Saul estava voltando lá do norte do Monte Carmelo. Ele tinha ido lá construir uma imagem, né? Algo em prol de si próprio. Ele saiu, foi ao Carmelo e tinha construído, a palavra é um monumento em honra de si próprio. Querido, se alguém quiser te honrar, bênção, mas agora você honrar si próprio é coisa ridícula. É uma pessoa que está com doença mental, é uma pessoa que a soberba já subiu para o seu coração. E Deus perguntou a Samuel: até quando você vai ter dó, peninha de Saul? Eu já não tenho mais nada com ele não. Tem momentos que a gente quer se envolver e ajudar o orgulhoso, mas nem Deus quer mais saber dele. Nabucodonosor é outro exemplo impressionante. O cara construiu uma das cidades mais lindas da antiguidade, e aí chegou um momento que ele sobe no terraço e diz: olha, isso aqui é o meu império, minha cidade, meu reino, meu castelo, meu palácio, para que o povo saiba que eu, Nabucodonosor, construí. Diz que em pouco tempo a sua mente sumiu, ele foi viver com os animais comendo capim. Só no final da sua vida, o seu juiz voltou, ele olhou para o céu, foi lhe restituído o reino. Ele disse: o Senhor abate quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quer, mas também Ele humilha aqueles que são orgulhosos e soberbos. Aqui eu creio e sei que não tem ninguém, mas o importante, se tiver, existe uma saída para você. Você pode mudar de grupo. Fala para o irmão que está ao seu lado: tem chance para você. Número 2, tipo de pessoa que o Senhor não pode ajudar. Sabe quem são? Os que não acreditam que é para eles. Quem não acredita que é para você aquilo que o Senhor te está dando, ele não vai conseguir receber. O maior exemplo na Bíblia são os 10 espias. Todo mundo, quem conhece aqui a história daqueles 12 espias, melhor dizendo, os 12 espias que foram lá para a terra prometida depois de ter saído de Israel. Eles chegam lá, andam pela mesma estrada, comem a mesma comida, veem as mesmas pessoas, as mesmas cidades, os mesmos gigantes. Aí eles voltam lá para conversar com a liderança do povo de Israel. Quando chega, Moisés pergunta: e aí, como é que foi lá? Vocês espiaram a terra que o Senhor prometeu a Abraão 430 e tantos anos atrás? Sim. Ah, Moisés, a terra é impressionante. Mana leite e mel, tem gado, tem fruta, tem tudo, tem cidades fortificadas. Olha, é tão impressionante que nós trouxemos aqui o cacho de uva. E era um cacho de uva tão grande, gente, dá até água na boca, que eles carregaram numa vara, no ombro de 2 homens, de tão grande e pesado que era o cacho de uva. Aí acontece algo muito sério. Tem uma palavra que ela é muito importante, uma palavrinha, algumas palavrinhas. Só que no meio daqueles 12 existiam 10, a maioria. E um deles, aqui está o segredo deste problema.
Não são 10 que se contaminam ao mesmo tempo. É uma pessoa que contamina a outra, que contamina a outra. Quem é que está contaminando o povo com esse vírus? Ninguém sabe, mas foi uma pessoa. Disse o seguinte: mas, porém, todavia, portanto, nós vimos os gigantes. E os gigantes eram tão grandes que a gente olhava para eles, se sentia como gafanhotos, e eles olhavam para nós e nos viam como gafanhotos. Que coisa mais louca, você olhar para uma pessoa e falar: poxa vida, essa pessoa é mais forte que eu, essa pessoa é mais inteligente que eu, essa pessoa tem mais dinheiro que eu. Você pode pensar, mas como é que você entra na mente da outra pessoa e de repente você define que ela está pensando o mesmo sobre você? Coisa mais louca. E falaram assim: olha, Moisés, eles olhavam para a gente e viam a gente como gafanhoto. E esses idiotas tinham acabado de, pouco tempo atrás, ver os maiores milagres que a Bíblia já relatou. Todas as pragas do Egito, gente, o exército de Faraó, o mar vermelho se abrir na frente deles, eles passarem por terra seca e depois ficar lá atrás do exército de Faraó, perecer todo, inclusive o Faraó faleceu. E agora eles dizem: Moisés, não dá, os gigantes são grandes demais, eles vão matar a gente. Uma coisa tão ridícula, tão triste. E eles ainda dizem o seguinte: vamos voltar para o Egito, vamos escolher um líder, pois lá no Egito tinha pepino e tinha cebola. Olha que coisa, pepino e cebola. Come uma cebola e vai namorar para tu ver o rolo que dá. Come um pepino, pepino sem casca é indigesto. 2 comidas indigestas com um povo indigesto. 10, a maioria conseguiu influenciar uma geração inteira. Isso aqui é muito importante. Deixa eu te falar uma coisa: você pode estar no meio da maioria, mas você não é maioria, você é único. Você foi criado com o DNA de Deus especificamente para cumprir, e Deus tem planos tão grandes para você nesse ano de 2020, plano de te prosperar, plano de te dar um futuro brilhante, não apenas para você, mas para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, para o teu negócio, na tua escola, no teu estudo, no teu departamento, na igreja, no teu ministério. Ei, o Senhor está falando com pessoas que esse ano de 2020 é o ano mais impressionante. Quem acredita nisso, dá um brado de vitória. Aqui não, mas eu tenho visto por aí igrejas onde as pessoas apenas ouvem o seguinte: olha, fica tranquilo, Deus vai fazer por ti. Fica tranquilo que o Senhor já abriu a porta. Fica tranquilo, não esquenta a cabeça. Dorme no Senhor, descansa no Senhor. E o Senhor está lá em cima olhando: eu já fiz tudo isso, agora você precisa fazer a sua parte. Deus nunca deixou, Deus nunca vai deixar, e Deus não deixa de fazer a parte dele, porque se ele deixar, ele deixa de ser Deus. Ele permanece no trono poderoso, imutável, soberano, com glória, com autoridade. Ah, meu irmão, e ele te ama tanto. Mas agora o problema é que a maior parte das pessoas não fazem a sua parte. Está aqui o maior segredo. E por causa desses 10, uma geração inteira passou 40 anos no deserto. Uma geração inteira, 40 anos no deserto. Tipo número 3 das pessoas que não podem ser abençoadas pelo Senhor, são aqueles que não se esforçam. Quem não se esforça, o Senhor não pode te abençoar. Sabe por quê? Livro de Provérbios, isso aqui não são palavras minhas, me perdoem. Não fique com raiva de mim, nem do pastor, nem da igreja, porque isso aqui não é palavra nossa, é palavra da Bíblia. E eu vou falar, Provérbios 6 em diante diz assim: observe a formiga preguiçoso. Tem uma versão que diz: observe a formiga vagabundo.
Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços, para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Meu amigo, Provérbios também, depois 10:4, ele fala do filho que não faz a colheita na hora certa. E aqui repete que o sono traz a pobreza. Aqui não tem isso não. Em Suzano, que aqui é um povo trabalhador, mas eu viajo por aí, tem lugares que tem pessoas que conseguem dormir até meio-dia. Sabia disso? Tem gente que perde o almoço e acorda depois do almoço. Jesus, eu fico pensando, como é que a pessoa troca 1 hora de sono, 2 horas por um prato de comida? Não tem juízo uma pessoa dessa. Isso é muito sério, gente. Eu tenho um amigo, eu acho que eu já falei isso aqui, ele até faleceu. Ele dizia o seguinte: as oportunidades, elas passam 24 horas por dia à nossa frente. Se você estiver dormindo de madrugada, acordar e sair pela rua, você vai encontrar uma oportunidade. No trabalho você encontra oportunidade, na igreja você encontra oportunidade, na escola existe oportunidade. Porém, dizia ele, a maior parte das pessoas não se agarram ou não conseguem agarrar a oportunidade ou ter a oportunidade, porque a oportunidade ela vem sempre vestida de trabalho. E pelo silêncio me preocupa. Vocês eram para ter dado um aplauso. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Me dá esse. O nome dele, Thomas Edison, que falou isso. Eu tive a oportunidade de visitar o lugar onde ele trabalhava. Era na casa de férias dele. E lá ele tinha um barracão que era um laboratório. E ele ficava trabalhando durante as férias. E a única coisa proibida no lugar de trabalho dele era, sabe o quê? Relógio, não podia ter relógio. Várias vezes encontraram Thomas Edison em cima da bancada dormindo, às vezes no banco, às vezes até no chão dormindo, com as peças na mão. Vocês estão, meu Deus, eu vou mudar de assunto que o negócio fica, pastor, não. Isso aqui é uma história verídica. Eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em 1983. Passaram-se alguns anos depois da gente ter ido, meu irmão foi primeiro, depois eu fui, aí foi outro grupo de brasileiros. Aí saiu uma turma do Rio, acho que no Nordeste e tal, outras cidades, se juntaram, um grupo, foram para os Estados Unidos, rapazes e moças, jovens. Aí se hospedaram na igreja de um amigo meu, um pastor na Califórnia. Aí o pastor chamou e falou, ó, aqui é o seguinte, o pessoal fala que nasce dólar em árvore aí, aqui tem pé de dólar, não tem isso não, aqui tem que trabalhar, tem oportunidade demais. E eu vou deixar vocês ficarem aqui, aí deu lá um período para eles, mas depois cada um tem que sair e se virar, que não tem como sustentar não, aqui tem que trabalhar. Aí eu sei que combinaram, ficaram por ali e aparece o primeiro emprego. O primeiro emprego era para cuidar de um velho doente. Aí ofereceram para uma moça, outra moça, um rapaz, outro rapaz, ninguém quis. Aí no meio deles tinha um pernambucano. O pernambucano falou, eu cuido desse velho, me dê esse velho que eu cuido. Só que não sabia ele o rolo que ele estava entrando, porque eu tinha que cuidar do velho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro, dezembro, e cuidar do velho direto, e pegava o velho, porque lá tem ar-condicionado gelado, aí pegava o velho, levava para fora para tomar um sol, ele esticava um pouco, trazia de volta, o velho murchava, pegava o velho, levava para o médico, levava o velho para a enfermeira, levava o velho, tinha que dar banho no velho, leva o velho para cá, leva o velho para lá. Meu irmão, e os outros, cada um arrumou um empregozinho tranquilo, trabalhando numa loja, outro não sei o que, de limpeza e blá, blá, blá. E aí esse resto do grupo, que tinha tempo, eles descobriram que naquela época, em 1986 ou até antes, já existia este mesmo tipo de cinema que tem hoje, várias salas, que você compra ali o seu ingresso, entra, e aí tem a sala, você vai direto, e eles descobriram, o brasileiro é uma coisa, é de outro mundo. Eles descobriram que com um ingresso só,
Você podia assistir um filme, ninguém fica olhando se você está lá, se você saiu. Aí podia ir na outra sala e assistir outro filme. Aí acabava a outra, podia ir na outra. Aí eles começaram a se juntar no sábado à tarde, compravam o ingresso, ficava lá até a hora que fechava o cinema. E o pobre do pernambucano fazendo o quê? Cuidando do velho. Só que lembre-se de uma coisa, o tempo passa. Diga comigo, o tempo passa. De novo. E o tempo passou, e lá um belo dia, sabe o que aconteceu? Não, eu não acredito, isso é revelação. O que aconteceu, gente? O velho morreu. Aí chamaram o pernambucano lá para Nova York, a família. E quando ele chega lá, ele não sabia de nada, mandaram a pessoa, precisamos conversar com você. Imagina a mente desse rapaz, se fosse eu pegava o avião e vinha para o Brasil. Poderia ter sido deportado, acusado de que matou o velho, mas mesmo assim ele foi corajoso. Quando chega lá, eles foram para um apartamento. E aí é óbvio, eu não estava lá, ele deve ter se desculpado, perdão, porque morreu o velho. Não, a família se reuniu. Não é porque a gente quer falar nada contra você, você não fez nada de errado. Muito pelo contrário, a gente queria agradecer pelo cuidado que você teve pelo nosso pai, e etc e tal. Nós não podíamos estar lá para cuidar, e era uma família de judeus milionários, era um velho judeu. E aí no final falaram para o rapaz o seguinte, olha, esse apartamento aqui que nós estamos nele, a família decidiu e já está no seu nome. Tem um espírito de inveja aqui. A galeria, então, teve gente que cruzou os dedos. Gente, eu vou repetir. Ele ganhou um apartamento por causa do seu esforço e trabalho. E a história dele não para por aí. Meu irmão, ele ficou em Nova York, aí começou a trabalhar em Nova York, foi tão abençoado, esforçado, que ele começou a servir como garçom, se tornou um dos melhores garçons lá, aí começou a servir reis, rainhas, príncipes, princesas, os maiores cantores, os maiores atores e atrizes de Nova York, se tornou um homem abençoadíssimo, ganhou tanto dinheiro que construiu um prédio, acho que foi um hotel, aí no Pernambuco, e olha, sabe o que aconteceu com os outros? Até hoje, eu encontro alguns deles, teve alguns que eu tive que ajudar financeiramente, porque às vezes não tinha dinheiro nem para comer. Não fica esperando mais não, se esforça. Sabia? O Senhor não pode abençoar quem não se esforça, quem não aproveita das oportunidades. Agora vamos aqui rapidamente falar sobre os 3 tipos de pessoas que o Senhor vai sempre ajudar. Isso aqui é o segundo grupo. E eu tenho boa notícia. Se você se encaixou em um daqueles 3 tipos do primeiro grupo, você pode mudar ainda esta manhã. Oh, glória a Deus! Diga aí para o irmão que está ao seu lado. Ei, chegou a sua oportunidade. O Senhor sempre vai abençoar os oportunistas. Pastor Gidalti, o que é oportunistas? É uma coisa tão simples, a palavra já fala. Oportunista é o que aproveita a oportunidade. Lembra do que eu falei? As oportunidades, elas passam 24 horas por dia à nossa frente, mas só agarra quem está com os olhos abertos, porque a oportunidade, ela vem vestida de trabalho. E aqui na Bíblia fala sobre um jovem chamado Davi. Eu amo esse tal desse Davi. Quando chegar lá na eternidade, eu vou ficar no pé desse Davi, ele vai ter que contar tudo para mim, eu vou perturbar Davi. Se você estiver lá, presta atenção. Ele e José, meu irmão, gosto demais desses caras. Davi era de uma família insignificante, um clã insignificante, família pobre. É tanto que Davi, no dia que foram ungir o futuro rei da nação de Israel, Samuel chega lá, passa todos os filhos de Jessé, nenhum. O primeiro que ele viu era alto, grandão, ele falou, é esse aí. Aí o Espírito Santo falou para ele, não, querido, não, você olha, sabe o quê? O exterior, a aparência, mas eu não, eu olho o que está no interior. Ei, feinho, feinha, tem oportunidade para ti? Eu tive também. Aí passam todos os filhos de Jessé, Samuel diz, eu acho que eu vim no Jessé errado, deve ter outro Jessé aqui nessa região, porque não teve nenhum, e ele pergunta para Jessé, Samuel fala, não tem mais ninguém aí, não, tem um meninozinho que fica lá.
cuidando das ovelhas. Às vezes te deixam de lado, querem esconder você, mas o que Deus colocou dentro de você, ninguém vai poder esconder, porque foi Ele que colocou, e vai chegar um momento, meu irmão, vai chegar, eu não sei, para algumas pessoas vai ser este ano, algumas pessoas pode começar esta semana, pode começar este mês, pode ser antes das férias de julho. Ei, se você crê nisso, dá um brado de vitória, e um aplauso bem forte, em nome de Jesus. E aí chega Davi, Deus diz a Samuel, esse aí unge. Pronto, ungido rei. Só que passaram-se os tempos e aí estava tendo uma guerra, preste atenção, isso aqui é muito importante, entre o povo de Israel e os filisteus. E o pai de Davi o chama e disse aqui, meu filho, vá lá levar comida para os seus irmãos e para o líder lá, o capitão, o comandante, e me traz notícia como é que está a guerra. Eu fico imaginando Davi sair dali, naquela época não tinha bicicleta, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha trem, não tinha carro, o cara tinha que sair ou a pé ou a cavalo, era distante as coisas, estradas difíceis, ele estava levando para os irmãos que eram uns caras chatos, mas ele foi. Quando ele chega lá, na batalha, ele vê um ambiente meio complicado, todo mundo com o olho arregalado, olhando para o outro, conversa aqui, conversa ali, aí ele ouve uma voz gritando, e ele para e pergunta, o que está acontecendo aí? Aí a pessoa começa a explicar, quando a pessoa está explicando, o irmão o vê e diz o seguinte, o que você está fazendo aqui, seu moleque? Se fosse do Nordeste, fala, seu enxerido, seu curioso, você é um curioso, você veio aqui só ver a batalha, com quem você deixou as poucas ovelhas? Família pobre, pouca coisa. Se fosse alguns, iriam fazer o seguinte, está vendo aí? Esse ignorante do meu irmão, vem aqui ajudar ele, trazer comida, esse miserável, sem vergonha. Ainda vem falar que eu sou curioso. Eu sou curioso, então não vou ser mais curioso não, eu vou embora, eu vou morrer lá atrás daquelas ovelhas. Tem pessoas que quando se aproximarem de você, deixa, pelo amor de Deus, os dois ouvidos abertos, porque quando ele falar, entra por um e sai pelo outro. Não deixa, né, a válvula que vai para o cérebro aberta, não trava ela, porque a palavra só sai e vai embora. Davi não ficou decepcionado, triste, amargurado, não. Ele apenas virou, deu as costas. Sabe qual é o teu problema? Você fica dando, sabe o que? A sua face para gente que não merece. Dá as costas. Ele deu as costas e falou para o outro, o que vai acontecer? E o bobão ficou ali. Sabe o que vai acontecer, Davi? Vai casar com a filha do rei. Nunca mais vai pagar imposto. Nem ele, nem sua família. Meu irmão, um cara que tinha já matado um urso, tinha matado um leão, uma testona de um gigante, era um alvo fácil. Ele foi lá, pegou 5 pedras, o resto é história. A partir daquele momento, nunca mais Davi foi o mesmo. Eu vou repetir aqui, a partir daquele momento onde ele aproveitou a oportunidade, nunca mais Davi foi o mesmo. Agora, preste atenção, o segredo dessa história está nisso aqui. Não existe na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, um versículo sequer, aonde diz assim, e Samuel teve um sonho, aonde Deus dizia a ele, diga ao meu servo Davi, a qual eu ungi como rei, para que lute com o incircunciso filisteu. Não tem. Não tem na Bíblia um lugar sequer onde diz que Davi teve um sonho, onde Deus disse, enfrenta o gigante que a vitória vai ser sua. Não tem. Muito pelo contrário, aconselharam Davi a não entrar naquilo, que o cara era muito forte, os frouxos lá estavam com medo. O próprio rei, Saul, aconselhou Davi. Falou, não, fica tranquilo. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Eu matei um urso, eu matei um leão. E eu não vou perder essa oportunidade nunca. Eu vou deixar esse gigante aí alguém matar e depois a filha do rei não vai ser minha, eu vou ter que pagar imposto de jeito nenhum. Ele partiu para dentro, querido. Deus está dando tanta oportunidade.
Agora preste atenção uma coisa aqui. 99% das pessoas nunca agarram uma oportunidade, sabe por quê? Porque eles sabem que quando agarrarem uma oportunidade vai ter problema, e as pessoas vivem fugindo de problema, e a única coisa que muda a história da tua vida é quando você se agarra com um problema e resolve um problema, porque o problema é a única coisa que traz recompensa à vida do homem, da mulher, na vida espiritual, financeira, material, no casamento, em tudo. É só o problema que te leva no patamar de cima. Agora, 1% da população, eles não podem ver uma oportunidade, porque eles se agarram, sabendo que vai ter um problema depois da oportunidade, e são eles que dominam o mundo. Aí, ó, não dá. Vocês não entenderam. Pelo menos fala para o irmão que está ao seu lado: irmão, passa a tua oportunidade para mim, que eu quero mudar de vida. Fala aí, tu não quer mesmo? Passa para mim. Número 2, tipo de pessoas que o Senhor sempre vai abençoar: os fiéis. Meu irmão, Deus sempre vai abençoar o fiel. E um dos fiéis mais lindos que tem na Bíblia é José do Egito. José do Egito poderia ter sido um maconheiro, um traficante. José do Egito é um tipo de Jesus. Que esse camarada sofreu, pastor Júlio? Brincadeira. Se a história de José tivesse acabado assim, e era um dos filhos de Jacó, portanto foi vendido como escravo, jogado no poço, depois levado acorrentado, chega lá vendido como escravo no Egito, tentado pela esposa de Potifar, acusado, caluniado, cai na prisão, lá na prisão o cara trai ele, e aí acabou morrendo envolvido no crack com os traficantes, morreu. Poderia ter sido assim, e ó, a gente nem poderia falar mal dele, porque o que o cara sofreu, mas ele não acreditou em nada daquilo, porque aquilo que ele passou, tudo que ele passou, não fazia parte do seu sonho. Eram só oportunidades para ele provar que dá para ser fiel, e no fim, de um dia para o outro, ele se tornou governador da maior potência da história na época. Meu querido, Deus não precisa você fazer 1 milhão de faculdades, não. Deus pode trazer você daqui, ó, e colocar aqui ainda essa semana. Fala aí para o irmão que está ao seu lado: querido, diga aí para ele agora, olhando nos olhos da direita e da esquerda: querido, você não sabe quem está sentado do seu lado. Diga para ele: se você soubesse, você pagaria a minha passagem para Israel. Número 3, tipo de pessoa que o Senhor sempre vai abençoar. Essa aqui acho que eu não vou nem falar, que não vai dar certo aqui. Vamos parar por aqui no número 2, tá bom? Pode falar? Então vamos lá. Deus sempre vai abençoar os corajosos. Meu irmão, quando eu olho essa ceia aqui, esse cálice, a coragem que Jesus teve de deixar a sua glória. Para pensar, gente. Deixar a sua glória, vir aqui nesse mundo cheio de pecado, sofrer por umas tranqueiras igual você e eu, que não merecemos nada. Isso é muita coragem. E a história desse povo de Israel não termina lá não, quando os caras desistiram, ela continua. 10 fizeram uma geração inteira, milhares de pessoas perecer no deserto. 40 anos vagando no deserto. 40 anos. E nenhum deles entrou, inclusive o pobre do Moisés, o líder, de tanto que esse povo apurrinhou ele com medo, falta de coragem, não entrou na terra prometida. Só entrou quem? Quem, gente? Diga bem alto: Josué e Calebe. Todo mundo sabe. Aí Josué assume, eles conquistam ali já algumas cidades. Lá um belo dia, chega um homem já velho. Josué, aqui eu estou conjecturando, estava reunido ali com a liderança, os líderes de Israel, ministros. E aí acho que alguém chegou: olha Josué, tem um velho aí que quer falar contigo, um senhor de idade. Quem é? Calebe, manda entrar, é meu amigo. Calebe entrou.
Josué diz o seguinte, preste atenção, eu estou terminando. Olha, estão me dando chapéu. Mas em quê? Moisés fez uma promessa para mim, que Deus mandou, que Hebrom, a cidade de Hebrom, montanhosa, eu tive o privilégio de visitar, as fontes altas e as fontes baixas eram minhas, minha herança, minha e da minha geração, da minha família. Aí Josué falou para ele, Caleb, eu sei que foi feito, mas olha, posso te dar um conselho? Não entra mais nisso não, não entra não. Mas nós visitamos lá e eu falei que eu queria e foi prometido, não entra. Nós estamos falando de mais de 40 anos atrás, naquela época, você era um jovem com 40 e poucos anos de idade, você está com mais de 80. E lá tem gigantes, Caleb, não se atreva a entrar numa loucura dessa. Preste atenção, naquele momento, Josué estava deixando sua boca ser usada pelo diabo. Homem de Deus, andou ao lado de Moisés, líder da nação de Israel, e agora colocando medo no outro. Caleb poderia ter feito o seguinte, é mesmo, hein? Eu nem pensei nisso, eu sou velho, tem mais força, mas ele não fez nada disso, não acreditou no desencorajamento, de jeito nenhum. Ele falou para Josué, Josué, deixa eu te contar um negócio, eu sei que foram 40 anos atrás, eu estou com 80 e poucos anos, mas a força que eu tenho é a mesma de quando eu tinha 40 anos. Eu quero minha promessa é minha, ninguém vai pegar. Me passa, é problema seu, é problema meu. Sabe o que aconteceu? O velhão de 80 e poucos anos de idade recebeu a herança. Foi lá, pastor Júlio, tomou conta, tomou posse, matou os gigantes, que 40 anos atrás destruíram o sonho de milhares de pessoas que pereceram no deserto. Eu vim aqui te dizer que não é tua idade, não são as palavras contrárias, não é o desânimo, nada disso você pode aceitar. O Senhor diz, eu sei os planos que eu tenho para vocês em 2020, são planos de prosperidade, são planos de bênção. Sabe por quê? Porque eu permaneço o mesmo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu não mudei. Tua família vai ser abençoada, teu projeto vai ser abençoado. Agora, meu irmão, coragem, fidelidade, e aproveita a oportunidade em nome de Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado, vamos juntos, este é o nosso ano. Se você crê que este é o teu ano, dá um brado de vitória e um aplauso bem forte em nome de Jesus.